boa transição de análise de risco B2B para D2C. E quem vai falar sobre tudo isso é um convidado que começou sua carreira em gateways de pagamento antes de ajudar a criar, em 2014, um novo sistema antifraude para o mercado brasileiro, que é pioneiro na utilização de inteligência artificial para detectar vendas suspeitas no e-commerce. Hoje, a Conduto processa mais de 240 milhões de pedidos por ano e, em 2020, ajudou mais de 27 mil lojistas do Brasil e da América Latina a evitar mais de 1,3 bilhão de fraudes online. É bastante coisa. Por isso que nós damos boas-vindas ao nosso próximo palestrante, que é o Tom Canabarro, CEO e cofundador da Conduto. Seja bem-vindo, Tom. A palavra é toda sua. Boa tarde, Júlia. Boa tarde, Liz. Obrigado pelo convite. Obrigado ao time do E-Commerce Brasil pela oportunidade. E, como a Júlia falou, eu queria falar um pouquinho dessa transição, dessa mudança que tem da análise de B2B, da análise de venda, especialmente faturada a crédito, para uma análise onde você tem uma interface direta com o consumidor ali, direto com o consumidor final, é a pessoa física, né? Então, tem uma mudança grande ali de mentalidade de como você deveria fazer a análise desses pedidos, né? Então, rapidinho sobre a Conduto, né? A gente tem aí quase 8 anos de vida fazendo prevenção à fraude no mercado brasileiro e também em outros países da América Latina. São aí 240, 250 milhões de pedidos que a gente analisou no ano passado, com uma média aí de 7 pedidos por segundo, né? E agora, em 2001, a Conduto foi adquirida pela Boa Vista Serviços, que é uma empresa que tem aí um longo histórico no ramo de prevenção à fraude cadastral e análise de crédito também. Então, como é que geralmente funciona a análise cadastral do B2B, né? Como é que uma empresa começa a vender para outra, especialmente no faturado, né? Você tem ali uma quantidade de transações bem menor em número de pedidos mesmo, em volumes financeiros bem maiores. Então, são poucas transações e boas, são transações 1 por dia, 2 por dia, 3 por dia, só que de valores muito altos. E você tem predominantemente uma análise cadastral para garantir que aquela empresa existe, para garantir que você vai entregar no endereço de registro daquele CNPJ, para garantir que quem está assinando o contrato é o representante legal da companhia, né, o representante legal da empresa, e para ter uma ideia de crédito, né, de quanto que aquela empresa consegue se comprometer em pagar faturado em D mais 30, 60, 90. Então, você tem ali um funil de entrada, um gargalo de entrada muito, muito forte, muito, muito apertado, porque você não deixa qualquer um entrar e comprar no seu portal B2B, no seu portal faturado. E você faz uma análise ali relativamente criteriosa, tanto de crédito quanto de histórico cadastral, você pede referência bancária e por aí vai, né? Então, é uma venda que, por natureza, demora mais para ser feita, o tempo de processamento dela é longo, envolve uma série de documentos, às vezes scan de documento e por aí vai, né? Quando você migra para o consumidor, quando você vai direto para o consumidor, vende ali para um site, então o pessoal da GHFly falou da Fini, que também é cliente aqui da Conduto. Então, quando você sai de vender para os seus fornecedores e para outras empresas, você abre a porta para o consumidor final, muda muito o perfil da transação, né? Então, você tem uma análise ali em que predominantemente o que importa é o tempo de resposta, né? Você não pode demorar 4, 5, 6 dias para fazer a análise de um pedido, que é um valor pequeno, é um valor de 150, 250 reais, e que você tem vários consumidores, pessoa física, esperando aquele produto, né? Então, a análise de fraude para o consumidor final, especialmente a parte automática, tem um componente importante de banco de dados. Então, putz, aquele CPF já comprou no passado, eu já vi aquele CPF com aquele e-mail, esse cartão de crédito é um cartão de crédito antigo vinculado àquela pessoa. Então, você tem uma relação de base histórica importante. Se você está falando de e-commerce, né, você tem ali um perfil de comportamento no site que é importante. Claramente a pessoa chega e compra de última hora, né? Tem um processo ali de olhar vitrine, de pesquisar preço, de se convencer, de ver quanto custa o frete. Então, a pessoa entra na segunda para pesquisar mais na quarta para comprar na sexta. Então, esse comportamento de navegação também é importante você olhar, né? E por trás você tem ali todo um algoritmo de inteligência artificial, de machine learning, que analisa todo esse monte de dados em tempo real para te dar uma resposta de vermelho, amarelo, verde. Ele vai aprovar, vai negar ou vai mandar para revisão manual, né? Quando vai para a revisão manual, você também muda um pouco a característica das coisas que você vai estar vendo. Então, você faz uma análise de contexto importante. Então, o que você está vendendo, qual é o risco inerente do produto que você vende, quem que está comprando,
Então, sei lá, é uma pessoa de 18 anos com cartão Infinity que comprou à vista 100 mil reais em produto, é completamente diferente de alguém que comprou em 12 vezes com um cartão de banco digital. Então, tem um contexto mais humano da transação, digamos assim. E você, em muitos casos, precisa fazer um contato. Você precisa ligar e falar com o dono do cartão, falar com o dono do CPF, para confirmar que é ele mesmo que está fazendo aquela transação. E se a pessoa não atende por alguma razão, você tem que tentar um contato novo lá no futuro. Então, isso é um pouquinho da revisão manual aí que a gente faz no e-commerce. Né? E como é que você junta os dois mundos? Né? Como é que você traz ali um pouco da experiência do B2C, né, do consumidor, e do tipo de fraude que acontece no consumidor, e ao mesmo tempo você puxa o lado do B2B de vender para outras empresas. Né? Então, acho que a primeira premissa que a gente tem que entender, a primeira coisa que a gente tem que quebrar, é o conceito de análise cadastral versus a análise contextual da transação. Né? Então, numa venda B2B, eu preciso saber principalmente se aquela empresa existe, se ela não está quebrada, se quem está assinando lá o faturamento é o representante legal, e em muitos casos eu vou travar a entrega para o endereço do CNPJ. Então eu tenho ali uma série de travas no próprio processo que já fecham bastante a torneira. Agora, no consumidor, você não pode ter esse tipo de trava, você acaba sendo muito restrito. Porque, putz, você compra aqui para mandar entregar num presente no sogro que mora no interior. Você não tem ninguém para receber em casa, você manda entregar no trabalho. Você compra com o CPF da esposa e com o cartão da esposa. Então, você não tem um vínculo cadastral tão forte quanto você tem no B2B, porque o mundo é mais fluido do que isso, né? Então, você compra com o cartão do irmão, você manda entregar no escritório, você compra com o e-mail de outra pessoa para outra pessoa acompanhar a entrega. Então, é muito comum você ter esse tipo de mistura, onde tem mais de uma pessoa envolvida na transação, né? Em viagem aérea, por exemplo, é muito comum eu comprar para o meu irmão viajar para visitar os meus avós. Então, você tem que sair um pouco desse plano puramente cadastral e migrar para uma análise um pouco mais contextual do que está sendo comprado aqui, o que está sendo vendido, quem é que está comprando, faz sentido essa pessoa estar comprando esse tipo de coisa, e não necessariamente será que ela mora naquele endereço. Né? Então, sei lá, é muito comum quem vem da indústria, quem vem do B2B, colocar regras muito duras de cadastro. Exemplo besta, né? Eu só vou entregar, se eu vou aprovar o pedido, se o CPF da pessoa foi emitido no estado do endereço de entrega. Então, se é um CPF de São Paulo, eu só vou entregar em São Paulo. Se é um CPF da Bahia, eu só vou entregar na Bahia. Só que isso é muito duro, né? Você tem aí um monte de imigração dentro do país e você não pode ser tão bruto assim. O meu CPF, por exemplo, não é de São Paulo, meu CPF foi emitido na Bahia. Então você já tem, só que hoje eu moro em São Paulo, então você já tem aí um pedido que você perderia só por ter uma regra muito dura. Então acho que esse é o primeiro grande dilema, você sair do âmbito cadastral e entrar um pouco mais no âmbito contextual do que está acontecendo. Né? A segunda grande paradigma para quebrar é a diferença de crédito e fraude. Né? Porque parece que é a mesma coisa, mas no final das contas não é. Né? Quando você fala de crédito, quando você fala de inadimplência, você está falando em capacidade de pagamento. Será que a pessoa ganha o suficiente para pagar aquele produto? Será que aquela empresa tem fôlego para pagar o que eu vou entregar antes para cobrar depois? Então você tem ali uma questão de timing, que você entrega o produto primeiro e recebe depois, e ao mesmo tempo você tem uma capacidade de pagamento. Só que no e-commerce, principalmente, quem faz crédito é o banco, é o dono do é o banco que emitiu o cartão de crédito. Se eu, como consumidor, não paguei a fatura do meu cartão, o lojista continua recebendo dinheiro. É um problema entre eu, titular do cartão, e o banco se eu não paguei a fatura. Mas o lojista, lá na ponta, não tem nada a ver com essa história. Então, o lojista continua recebendo dinheiro. Então, outra regra muito comum é, não quero vender para negativado. Mas isso não tem nada a ver com o e-commerce, né, com o consumidor. Porque eu posso estar negativado, mas eu ainda pago o meu cartão, eu ainda tenho lá, pago no débito, eu ainda tenho uma certa capacidade de pagamento, e o meu problema de inadimplência é com o meu banco, e não com o lojista com o qual eu estou comprando. Né? Então, você tem que sair desse âmbito também de olhar para a fraude como você olha para crédito, que são coisas bem diferentes. Né? Quando você está fazendo análise de fraude, você tem ali uma identidade roubada. O cara compra um cartão de clonado na internet, o cara compra uma identidade, um CPF quente, e ele vai lá na loja e compra com o CPF roubado e com um cartão de crédito clonado. O fraudador que é bom, o fraudador que sabe o que está fazendo, ele vai usar o CPF de alguém que está super limpo, um CPF super quente, então não vai ser negativado, não vai estar cancelado na receita, vai existir.
Então, você olhar para o cadastral e falar, não vou pagar muito mais caro para consultar o score de crédito de todo mundo que compra no meu e-commerce, você gasta muito dinheiro à toa, porque isso não tem, a capacidade de pagamento não tem nada a ver com o e-commerce, e ao mesmo tempo o fraudador bom sabe disso e vai olhar vai usar cadastros mais quentes. Então tem essa outra grande diferença de crédito e fraude. E por fim, você tem que diferenciar na inadimplência e chargeback, né? O fato da pessoa não pagar a primeira fatura, a segunda fatura, a terceira fatura, quando você está vendendo a prazo, pode ser um problema de fraude, pode ser um problema de crédito na inadimplência. O chargeback, que é quando eu ligo lá no banco falando não fui eu que fiz essa compra, é uma disputa entre eu, titular do cartão, o banco que emitiu o cartão e o lojista que fez a venda, né? Que, de novo, não tem nada a ver com o fato de eu pagar a fatura ou não. Se eu não paguei a fatura do meu cartão, esse é o problema meu e do meu banco. O lojista continua recebendo o dinheiro dele. Quando tem a disputa, quando tem o chargeback, é quando eu, dono do cartão, falo, não fui eu que fiz essa compra. Ou, obviamente, alguma disputa comercial. Comprei e veio quebrado, ninguém me devolveu, esse tipo de coisa. Essas são as três grandes premissas que precisam mudar, as três grandes chaves que precisam mudar quando você sai de uma análise B2B e você começa a falar direto com o consumidor. Tá? E no final das contas, como é que é o melhor modelo para a sua indústria? Depende. Né? Depende muito do que você vende, que tipo de produto, qual é o seu cliente. Então, o trabalho do antifraude é encontrar um ponto de equilíbrio nessas três indicadores aqui, que é o número de fraudes que você toma, obviamente, as perdas que você tem, a taxa de aprovação dos seus pedidos, ou seja, quantas transações você deixa entrar e quantas transações você fatura, e quando tem de revisão manual, quantos pedidos você segura para fazer uma triagem manual mais delicada. Né? Então, o trabalho do antifraude é encontrar o ponto de equilíbrio para cada uma dessas operações e muda muito de segmento para segmento e de sazonalidade também. Então, agora a gente está chegando na Black Friday, você tem uma certa pressão ali por aprovação e por revisão manual. Você não pode ficar com o pedido parado 5 dias durante a semana de Black Friday, os consumidores ficam muito irritados. Agora, se você está falando de uma passagem aérea para dezembro, comprando agora, você tem mais tempo para fazer esse processo. Né? Então, tudo depende muito do que você está vendendo e que tipo de cliente você tem. Então, o nosso trabalho do antifraude é encontrar o ponto de equilíbrio desses indicadores aqui. Né? E aí tem uma diferença grande de revisão manual versus decisão automática, que é a questão especificamente das pessoas não atenderem o telefone. Então, você tem, na revisão manual, o pedido é barrado, ele fica represado ali para fazer uma triagem. É uma análise geralmente mais cara e mais demorada, mas, ao mesmo tempo, ela traz mais receita. Porque se eu estou na dúvida de uma transação e eu só tenho 1 segundo para decidir, eu tenho que ver o melhor verde de imediato. Né? Se eu tenho o espaço, se eu tenho tempo para poder fazer uma revisão manual, você consegue separar os pedidos para uma triagem e fazer um trabalho um pouco mais cuidadoso. Né? Então, quem vende hoje no B2B, no faturado, já está acostumado a fazer isso na análise de crédito, na análise cadastral. Então, é isso trazido para o lado transacional aqui, para o pedido, digamos assim. Né? Então, a questão de revisão manual é uma questão importante, é uma decisão estratégica, mas se você tem tempo, se você tem espaço na sua logística, no seu processo de fabricação, a revisão manual é uma coisa que a gente recomenda porque traz resultados positivos também. Né? Então, de novo, cada operação tem a sua particularidade, então depende do produto que você vende, depende da margem que você tem, depende muito do risco do seu produto, né? Então, tem produtos super arriscados, tem produtos que quase não traz risco, então tudo isso depende para montar a sua estratégia de fraude customizada. Então, não dá para pegar um modelão e aplicar para todos os lojistas, para todas as operações. Né? Cada lojista, cada cliente, cada operação precisa ter uma customização dos parâmetros para você chegar a um resultado ótimo ali de aprovação e de fraude. Né? Então, primeiro, assim, para você decidir, eu acho que é importante você entender a necessidade do negócio, você entender que tipo de público você atende, que tipo de produto você tem, qual é o risco do produto que você tem, né? E quebrar um pouco ali as premissas que você traz do mundo de cadastro, traz do mundo de faturado, e mudar um pouco a dinâmica, porque no e-commerce, no B2C, isso é um jogo diferente. Né? Você tem uma análise contextual muito maior e uma análise cadastral muito menor. E aí, aproveitando, eu queria aqui divulgar o e-book aqui o último e-book que a gente lançou, que eu estou deixando o QR Code aqui na telinha para quem quiser baixar, que é um panorama geral aí do cenário de autosserviço no Brasil,
tanto de logística quanto de entrega rápida. Então é isso, gente. Obrigado pelo tempo, obrigado E-Commerce Brasil pelo convite. Uma boa tarde. Precisamos, estamos aqui. Tom, que palestra bacana. A gente até anotou algumas coisas aqui enquanto você estava falando. Muito obrigada pela sua participação, pela sua atenção, pelos conhecimentos que você passou. Vou te pedir a gentileza de ficar um pouquinho no chat, já que você está pelo online, se alguém tiver alguma dúvida, tá bom? Tá ótimo. Obrigado pelo convite. Boa tarde. Boa tarde. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!